Eu e meu grupo vai falar sobre a poluição. A gente organizou alguns tópicos para falar sobre a poluição. Esse tópico que a gente organizou foi: por que ocorre a poluição? Como ela nos afeta? Quais países poluem mais? Como ela tem aumentado ao longo do tempo? E como podemos fazer para minimizar ou evitar a poluição? Eu vou começar falando sobre o primeiro tópico, que vai ser o meu. O que é a poluição? Como nos afeta? Então, a poluição é tudo aquilo que causa degradação no ecossistema. A degradação é aquilo que tira ou coloca uma adição no ecossistema, que acaba prejudicando o ambiente naquele lugar. E aqui eu organizei algumas formas de poluição para mostrar para vocês o que é exatamente a poluição. Primeiro eu vou falar sobre as queimadas. As queimadas, elas são muito prejudiciais para nós, seres humanos, para o solo e para os animais. Para a gente, nós seres humanos, é muito prejudicial por causa principalmente da fumaça, que é, no caso, liberada pelas queimadas, que na maioria das vezes a gente pode até inalar essa fumaça que pode prejudicar a gente, causando até doenças respiratórias e, no caso, uma coisa mais grave, até a morte do ser humano. E o solo? Por que ele é prejudicado por causa das queimadas? Então, o solo, por causa das queimadas, ele pode se tornar um pouco infértil. E ele se tornando infértil, pode prejudicar as plantações que a gente pode fazer futuramente. E isso pode acabar prejudicando a gente em casos de comida. Então, os animais. Os animais, eu acho que é uma das coisas mais preocupantes que acontece com as queimadas. No caso que as queimadas fazem. Então, os animais são muito prejudicados por causa das queimadas, por causa da um lugar onde eles vivem, um lugar onde eles têm comida. E nesse lugar que eles têm comida, tem a casa deles, a comida e o lugar onde eles vivem, onde eles procriam, onde eles têm a espécie dele. E as queimadas podem espantar esses animais para outros lugares, como as cidades. E, obviamente, eles não podem ficar na cidade, pois lá não é lugar para eles viverem e não tem comida para eles. E isso pode até causar alguma extinção de alguns animais, que pode prejudicar o lugar onde eles vivem e a comida que eles comem. Isso pode ser muito prejudicial para a biodiversidade daquele lugar, que pode acabar sendo prejudicada muito por causa das queimadas. O próximo tópico que eu vou falar vai ser poluição de fábricas. A poluição de fábricas é muito comum em cidades grandes, no centro das cidades, onde acontece bastante, onde é centralizado as fábricas e lugares comerciais da cidade. Como as queimadas fazem para a gente, ela pode ser muito prejudicial para a nossa atmosfera, no ar, que pode ficar impuro para a gente e quando inalado pode causar algumas doenças respiratórias ou até mais grave, até matar o ser humano. E o próximo que eu vou falar é o lixo. Como o lixo, ultimamente, provavelmente no caso, é o caso mais grave de poluição no mundo, que na maioria das vezes ele é jogado inadequadamente em lugares que não devem ser jogado o lixo e acabam poluindo. Isso pode ser até prejudicial para nós, seres humanos. No caso, tem pesquisas que apontam que até 2050, 1,5 bilhões de toneladas de lixo vão estar no mundo. Isso pode prejudicar muito o ser humano, que pode acabar ocupando alguns espaços que podem causar doenças em lugares que não poderiam estar doenças ali. E também o lixo pode causar alguns acidentes, como as inundações. O lixo é jogado em um lugar inadequado e acaba sendo arrastado pelas chuvas ou outras coisas que acabam indo parando dos bueiros. E dos bueiros, quando eles são entupidos, acaba causando inundações. Essas inundações podem acabar causando alguns acidentes, por causa da água não tem para onde ir e acaba vazando para outros lugares e até prejudicando a gente, nós seres humanos. O lixo também é um pouco preocupante para os animais, muito preocupante no caso. O lixo ele pode ser preocupante para os animais por causa de que eles podem confundir o lixo com comida. Eles confundindo o lixo como comida, eles podem acabar comendo esse lixo e se prejudicando também, ou até causando sua morte. E aqui, poluição dos rios em grandes cidades. A poluição dos rios em grandes cidades acontece porque as fábricas não têm lugares para jogar seu lixo e acabam despejando esse lixo em lagos e rios próximos das fábricas.
Isso pode ser muito prejudicial para a gente, nós seres humanos, que pode acabar prejudicando muito e muito grave pessoas que não têm uma moradia boa, uma coisa estável economicamente e não pode ter acesso potável à água e não podem tomar banho e acabam utilizando dessa água poluída. E essa água que está poluída pode contrair muitas doenças que podem prejudicar elas. Isso assim contagiando muito mais as doenças que são transmissíveis. Isso pode acabar prejudicando muito pessoas que não têm uma condição boa de se viver. Isso é muito culpa do saneamento básico ruim, que por causa do saneamento básico, as pessoas não têm um lugar bom para se viver e o lixo não é colocado no lugar certo e acaba poluindo rios, lagos e outros lugares. O próximo aqui, lagos e oceanos poluídos. Eu acho que lagos e oceanos poluídos é uma das notícias mais faladas ultimamente. Elas falam sobre para onde vai os lixos quando os lixos, no caso, eles vão para os lugares como oceanos, rios, lagos e mares, que na maioria das vezes eles podem acabar prejudicando os animais marítimos. Os animais marítimos são muito prejudicados por causa dos lixos que eles podem acabar confundindo com comida e comendo. E também alguns animais podem se enroscar nesse lixo e até se morrerem por causa disso, por causa deles não conseguirem se mexer e acabam sendo prejudicados por causa disso. E também, não sei se vocês ficaram sabendo, tem uma coisa que está acontecendo nas praias ultimamente, que é o Projeto Tamar. Muitas praias no Brasil têm esse Projeto Tamar, que ele é uma campanha de conscientização para mostrar como é a vida das tartarugas com a vida poluída e também conscientizando as pessoas a não poluírem o mundo, mostrando como é a vida das tartarugas com o mundo, com a vida delas muito poluída. Isso pode prejudicar a biodiversidade marítima, que pode causar até problemas para nós. Então, é isso.